Porque tem que separar. eu entendo que o Sérgio Moro fez uma merda errada aí, mas ao mesmo tempo... O povo... Não é que os fins a justificam galera... os meios, ok? Mas os a fins galera- foram legais. Não, mas Só isso que eu tô falando. É claro que você vai ter... Eu gostei dos fins. Você não teve isso, essa suspeição em todos os casos. Por isso que o julgamento ele é individual, você tem que analisar caso a caso. E isso vai demorar um tempo, bicho, porque, volto a dizer, o tempo da justiça não é o tempo da rede social. Então, esse tempo da justiça aí não foi... Acho que tem grande apoio a Lava Jato, mesmo com tudo isso. Acho que o povo em si, a massa, faz uma vista grossa para essas coisas aí, especialmente porque Eles estão cansados de de saco tudo, cheio mano. de político. Esses caras tinham que se fuder, e quando eles se fuderam, a galera, mano... É um conjunto da obra, né? É um conjunto da obra. Eu acho que você tem uma criminalização da atividade política, né? Assim, natural de você fazer críticas a políticos em geral, sem individualizar. E aí você, ao ver políticos, por mais que você saiba que um pode ser culpado ou outro não, você vê a classe política lá toda sob julgamento, aí te dá um certo conforto de falar, finalmente agora estão fazendo justiça, é meio que um imaginário que você condenar uma outra pessoa ali, você estaria condenando a classe política como um todo. É uma catarse, né? É um pouco uma catarse. E você tem uma coisa, isso assim que é um ponto bastante positivo da Lava Jato, os julgamentos foram rápidos. Isso é um ponto bem importante. A Lava Jato produziu julgamentos e condenações ou absolvições rápidas por uma série de fatores. Primeiro porque o Moro atropelou um pouco os direitos, e ao atropelar direitos você faz a coisa ficar mais rápida mesmo. E a outra é que o Moro é um juiz com uma dedicação exclusiva, que a gente chama. Ele só tinha Lava Jato para julgar, não que fosse pouca coisa, mas ele era um juiz que só julgava Lava Jato e tinha uma equipe de assessores muito grande que faziam com que os processos tivessem um resultado rápido. E isso, bicho, é uma das coisas mais importantes para a sensação geral da população de que a justiça está funcionando, é a rapidez. Uma justiça lenta, ela é naturalmente uma justiça que passa uma impressão de impunidade. Você é uma pessoa que comete um crime, é acusada de cometer um crime hoje, e ele só vai ter uma condenação daqui a 10 anos, isso automaticamente já passa para a opinião pública, por mais que ele venha receber daqui a 10 anos uma pena de 400 anos de cadeia. No imaginário... 10 anos ali livre, pô. Houve uma impunidade. Então, assim, se tem uma coisa que a gente precisa melhorar, e melhorar muito no nosso país, é a rapidez da justiça. Tem jeito isso, digitalizando tudo? Tem jeito, mas custa, né? E quando custa, meu amigo, aí O problema envolve... é que já Como é que os custa caras o vão vender judiciário, isso? né? já custa. A gente, primeiro assim... A gente não tem um dos judiciários mais caros do mundo? Não, tem com certeza. Primeiro a gente tem que dar um passo para trás, que é o seguinte, é parar de judicializar tudo. O brasileiro adora um processinho. Vamos falar a verdade? Verdade. O cachorro do vizinho latiu, vou no juizado especial de pequenas causas. O cachorro do vizinho fez cocô na minha vida, vou lá. O cara tá me devendo R$50, vou meter um processinho. Brasileiro adora um processo. Aí, a gente não tem. A gente tem, primeiro, uma sociedade que é litigiosa e litigante e gosta de judicializar conflitos. Por outro lado, a gente não tem alternativas para resolver conflitos como outras justiças do mundo inteiro tem. Justiça restaurativa, justiça consensual, arbitragem, outras formas de solucionar conflitos que não sejam através de um juiz. O que é uma arbitragem? A arbitragem não é um juiz, é um árbitro. Você escolhe uma câmara de arbitragem, por exemplo, para ver uma disputa. Se tem uma disputa comercial, duas Isso pode empresas. ser privado? Isso é privado. Isso é privado. Você estipula, por exemplo, num contrato. Eu estou comprando uma planta industrial sua ou estou fazendo não sei o quê. Você já no contrato você estipula que qualquer disputa entre a gente não vai judicializar. Justamente para tornar mais rápido isso, a gente vai usar uma câmara arbitral. Faz por arbitragem. Isso não existe no Brasil. Existe, mas bem pouco. Agora, isso devia ser aplicado muito em outras áreas. Justiça, por exemplo, de família, obviamente, quando não envolve a guarda de crianças nem menor de idade, mas outros, assim, você tem outras formas de solucionar conflitos que não sejam exclusivamente através da justiça, que a gente não incentiva em nada. Então, o que acontece? Como o brasileiro adora um processinho, nós temos pilhas e pilhas e pilhas de processo. E assim, ser humano nenhum no mundo, você pode ter mais 500, você pode digitalizar tudo, você pode ter mais 5 milhões de promotores, de juízes, de advogados, que ainda não vão dar demanda e não vão conseguir dar uma resposta rápida para a quantidade de processos que a gente tem. Então, para começar, se a gente quisesse fazer a justiça mais rápida, para começar, você tinha que acionar menos a justiça. A gente tinha que ter culturalmente um país que acionasse menos a justiça para toda e qualquer coisa. Agora, para você não acionar a justiça, você tem que ter uma forma alternativa de solucionar um conflito. Tem que ter outros caminhos. Tem que ter outros caminhos, porque se o cara tá te devendo, você vai querer cobrar. Ou se você comprou o carro e o carro veio com problema, você vai querer
fazer valer o seu direito. Só que a gente tinha que ter outras formas de fazer valer o nosso direito que não fosse acionando a justiça. Como faz pra colocar essas formas no livro? Eu vou te falar, bicho. A gente tem um problema de falta de vontade política para muitas coisas. Assim, É porque o político, pelo menos, eu não sei, eu imagino que seja... Aqui no Brasil, ser político é uma profissão. Então, o cara, ele ganha uma grana ali. É diferente, por exemplo, de um senador americano, né? Então, aqui, o cara, ele precisa falar o que o povo tá precisando ali no desespero agora. Então, tem coisa que é muito difícil de você vender Tudo que é a longo prazo é difícil de vender. Do ponto de vista político. Tudo. Então vamos mudar a pauta de educação. Sei lá, qualquer outra coisa. Assim, se você pegar alguns problemas graves do nosso país, vamos pegar 3 pontos. Saúde, segurança pública e educação. Não tem milagre. Não tem nada que você vai falar, olha, em 6 meses eu resolvo a saúde. Em 6 meses eu vou resolver a segurança pública. Não tem. E o que vende, entre aspas, e o que faz uma pessoa ser eleita é promessa de campanha vazia. Olha, eu tenho um plano para a segurança pública do país que vai demorar 8 anos para ser colocado em prática. Bom, você é um péssimo vendedor de proposta. Pronto, está aí uma receita para não ser eleito. Para não ser eleito, entendeu? Porque a gente, que é péssimo. Porque é péssimo. Então você não tem nada a longo prazo. Assim, tudo demora. Assim, mudanças estruturais de base necessárias que a gente precisa fazer, não tem milagre. Vamos pegar a segurança pública e educação, não tem. E o problema é que a mudança disso aí vem pela educação e aí fudeu tudo, né, cara? Fudeu tudo. Mas eu acho que a internet vai nos ajudar. Eu espero. Cara, eu não sei vocês jovens. Como é que vocês eu sou um pouquinho mais novo que você, cara. Cara, eu tenho filhos em idade escolar, né, bicho? E quantos anos eles têm? eu tenho um filho vai fazer 10, uma que vai fazer 4 e um que vai fazer 2. Legal. Pequenininhos. Mas, e essa coisa de escola, né? De falta de aula e coisa pela internet. E ao mesmo tempo, eu também estudo. Eu faço mestrado e tô tendo que fazer... Agora não, que acabou já. Mas eu tive que fazer aula online. Bicho, não rolou, cara. Assim, eu tive uma dificuldade. Eu me canso, é um negócio que era pesado. E eu vejo o meu filho de 10 também, cara. E ele tem 3 ou 4 aulas por dia online. Mas é ao vivo com o professor ou é um vídeo? É ao vivo com o professor. Cara. Então, esse ainda é melhor. As minhas filhas, elas têm umas aulas que são uns vídeos. Puta, e que assim, que eu me coloco no lugar e falo assim, caralho, isso aqui é extremamente maçante. Muito, cara. Todo o dinamismo que um professor teria numa sala de aula, acabou. Acabou. Eu acho muito difícil. Eu não sei como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Eu fui convidado para participar de um congresso super bacana de direito penal. Falei, nossa, claro que topo. Quando é que vai ser? Em dezembro. Eu falei, puta, em dezembro, será que vai ser gostoso em alguma praia, né? Porque congresso geralmente é legal. Não, vai ser virtual, óbvio. Eu falei, é óbvio, né, Augusto, vai ser virtual em dezembro, pô, mas assim, assim, demora pra cair a ficha, né? Demora pra cair a ficha, porque em dezembro, a gente tá em agosto, pô. Em dezembro, nem cogitaram fazer uma coisa presencial. Eu senti esse ano voando, cara. Mesmo acabou. Esse monte de bad vibes que vem acontecendo aí sem parar. Mas foi um ano bom, apesar de tudo. Pra mim, pelo menos. Como assim, cara? Apesar de ser... Pronto, cancela o Monark. Pra mim foi um ano bom. Foi um ano que eu... As coisas aconteceram pra gente. Sim, o que eu posso fazer? Eu vou ficar triste porque o mundo tá uma merda? Não, vou aproveitar o que eu tenho. Cancela o Monark. Ó, o Monark, pau no cu de todo mundo aí que se fudeu na pandemia. Pra ele foi bom, pra ele foi... Dane-se o resto. Não, mas eu acho essa realidade... eu comprei uma webcam ontem. Ó. Já pode fazer vídeo aí. Não, eu comprei porque ficava no computador, celular, no notebook, celular, não sei o que. Eu falei, não, gente, vamos fazer, já que vai ter que ser assim mesmo. Fiquei puto, até porque tá muito caro. Até coloquei no Twitter, falei, tô sendo enganado ou tá caro mesmo? Qual que tu comprou? Aí eu fui longe demais, né? Aí desculpa, então. Mas é uma webcam. Essa é HD, entendi. Sei lá. Uma boa eu tô bem, eu fiz umas 3 reuniões hoje, eu gostei da minha, mas ficou boa, assim, tirou um pouco as rugas, eu pus um filtro. Mas colocou um coraçãozinho, aumentou o olho. Mas, cara, é uma realidade. Imagine se a gente fosse pensar 6 meses atrás, que ia estar nessa situação, assim. Mas a tua vida, como, assim, os teus casos, eles continuam andando? Tá tudo parado? Não, cara. Então, a justiça está um pouco desorganizada nesse aspecto, mas você tem justiças que cancelaram, por exemplo, todas as audiências, se a audiência não... e algumas que estão engatinhando em fazer
audiências por videoconferência, julgamentos, por exemplo, habeas corpus, pessoas presas, etc. Eu vou te falar, se tem uma coisa, com perdão da palavra, broxante, é isso. Sustentação oral é quando você vai lá na frente dos desembargadores ou dos ministros e tem lá 15 minutos para sustentar o seu caso. Você faz lá aquela fala bonita, coloca... O melhor terno. Não, tem mais do que isso. Tem que colocar a beca. Beca, aquela beca bonita. Você coloca a beca, etc. E vai lá faz sustentação. É um grande ponto alto do trabalho do advogado fazer a sustentação. Você tira prazer disso. Não, eu adoro sustentação oral, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu também gostaria, nesse aspecto parece ser divertido. Só que fazer sustentação oral no computador, cara, você se sente ridículo, bicho. Tu tem que botar a roupinha no computador? Eu coloco. Eu coloco pra sentir pelo menos que eu tô fazendo alguma coisa, senão eu vou achar que eu tô trocando ideia com vocês. Não dá, vou ficar assim. Não, eu coloco pra entrar. Juiz, pra vestir o personagem. Eu vou como se eu estivesse indo pro tribunal, bicho. Eu coloco. Eu tirei uma semana de férias com as crianças agora, e no meio das minhas férias eu tive uma ostentação oral. Eu levei na minha malinha a minha beca e coloquei lá e fiz como se eu estivesse no tribunal. A maioria dos advogados não coloca, mas eu coloco. Mas, cara, você tá ali, cara, fazendo uma sustentação oral para uma câmera e o desembargador tá lá no outro lugar. Será que tem a necessidade? Porque, tipo, daria para fazer uma sustentação segura na pandemia? Porque se você manter uma distância... Mas é que os tribunais estão fechados. Os desembargadores não vão para lá. É uma questão... Ninguém vai para lá. Questão até porque de infraestrutura mesmo. E desembargador, geralmente... É velho. Eu não ia usar essa palavra, mas geralmente eu tô aqui pra isso, pertence a um grupo de risco. Você tem um grande número de desembargadores, com certeza, com mais de 60 anos. Então, os tribunais não estão preferindo não correr esse risco. Faz sentido, né? Faz sentido. E aí tem que fazer essa coisa virtual, mas que é... broxante. Cara. Eu imagino. Eu fiquei lá, fazer isso. Tem um colega meu que falou, você fez... ele falou, mas você faz sentado ou faz em pé? Eu falei, porra, bicho, não, fiz sentado. Ele falou, não, eu levanto. Eu falei, pô, como você levanta? Ele falou, não, eu levanto, eu ponho a câmera. E ainda me mostrou, ele mandou uma foto. Ele põe um monte de livro, assim, velho, advogado. Tinha que fazer um cenário, deixar uns pilares, assim, bem pica. Pano de fundo, assim. Mas ele coloca o computador, assim, em cima de uns livros e ele faz em pé, porque você tem a sustentação oral, você gesticula, né? E eu fico na cadeira meio que assim, no somebody love, mas não... Cara, será que vai mudar isso daqui a pouco? Será que... Acho que com a vacina acaba. Não. Com a vacina dizem acaba. Que vai sair em outubro, dizem que não sei o quê. A OCDE diz... A OCDE não, a OMC... a OMS. Diz que talvez nunca vá ter vacina. É sempre uma informação do louco do caralho. Cara, tem uma informação agora dizendo que... tem o ozônio também, se quiser. Tem o ozônio pelo reto, né, cara? Tinha que ser pelo reto. Que doideira essa porra. Pô, enfiar os... Caralho. Já não bastava cloroquina, agora pelo reto o negócio. Daqui a pouco vai ser... Eu li ontem, eu falei, gente... Ele é prefeito. Quem falou foi um prefeito, não? O prefeito Itajaí, que é uma cidade de Santa Catarina importante, e parece que o cara é médico. Eu falei, tipo, da onde ele tirou isso? E de fato, não especificamente para Covid, mas o uso de ozônio para tratamento de uma série de coisas existe mesmo. Mas assim. Mas pelo rabo? É uma das formas de aplicação. Mas você não fala isso. E outra, você não fala isso como se fosse uma salvação, né? É que nem o presidente usando hidroxicloroquina. Se quiser usar, se teu médico receitar, que você use. Porque ele insistiu tanto, tá ligado? No começo eu entendo, tá ligado? Se tem algo que pode ser, mano, tenta, não tem o prejudício, não é tão prejudicial, tá ligado? O tentar, ninguém critica. O problema é fazer propaganda de um tratamento que comprovação não tem. Dizem que eles compraram toneladas e toneladas dos Estados Unidos, bom, aí eles tinham um incentivo já de estoque pra acabar com essa porra. Mas o fato de você ter, acho que isso até foi tema do debate da CNN. Se o teu médico prescrever, se eu tivesse com o médico falar, Augusto, toma, porque eu confio no meu médico, eu vou tomar o que ele me receitar. Principalmente porque eu sei que as consequências são mínimas pra mim que sou saudável, pelo menos. Agora, uma coisa é você publicizar um remédio salvação. Como se fosse uma salvação. Você não tem comprovação científica. O ozônio, que é mais ou menos isso, pode até, sei lá pra quê, pode ser. É muito politicagem do Bolsonaro. Você não vai. Eu gostei muito de uma fala do Bolsonaro, que eu não sei se foi do Bolsonaro, mas que eu vi aí, pelo menos atribuída a ele,